E que em nome de Jesus, Senhor, neste momento, a Miriam se calhe, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa me usar como instrumento nas Tuas mãos, para falar o que o Senhor tem no Teu coração, Senhor, para a igreja. Que em nome de Jesus, ó Deus, as inquietações da mente, Senhor, sejam acalmadas, Pai. E que em nome de Jesus, a Tua igreja receba, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quem aqui estava no culto em que o Renato deu testemunho dele? Testemunho pesado, muito forte. Dentro desse contexto de serviço de acolhimento, a gente ouve muitas histórias e sempre são histórias muito pesadas. Lá em 2007, eu conheci um menino. Ele tinha umas 7, 8 anos. Um menino de um sorriso largo, lindo, vivia sorrindo. Deficiente das pernas, dos membros inferiores, e cheio de marcas de queimadura no rosto. E quando eu conheci aquele menino, assim, não tem como não se apaixonar por aquela criança, porque era um menino muito alegre. Um menino alegre, um menino que assim vivia brincando com as outras crianças. Apesar da deficiência dele, aquela deficiência nunca impediu o menino de jogar futebol. E ele gostava de jogar no gol ainda. E os meninos, os outros, não tinham a menor piedade de dar aquelas bicas no gol, que quando chegava perto a gente fechava os olhos assim, porque falava, se pegar, ele vai direto para o pronto-socorro. Mas um menino assim que, dentro dos meninos que eu conheci, ele era o que tinha a agenda mais cheia sempre. Cheio de amigos, cheio de colegas. E aí, quando eu conheci aquele menino, as outras crianças falavam assim, aquele é o queimadinho. Como assim, queimadinho? Por causa das marcas de queimadura que ele tinha no rosto, as crianças começaram a contar que, sabe por que ele é queimadinho? A mãe dele quebrou as pernas dele, colocou ele dentro de uma panela de pressão e, por causa disso, ele tem as marcas de queimadura no rosto. Essa era a história que todo mundo contava. E eu fiquei chocada com aquilo e fui perguntar, de fato, essa é a verdade da história dele? E aí a pessoa que era responsável ali falou, Miriam, ninguém conhece a verdade da história dele. E como não se sabe a verdade, as crianças criaram a verdade delas. Ou seja, quando você não conhece a verdade, você cria uma verdade para você. Porque nós precisamos de respostas. Nós precisamos ter umas histórias que nos dê explicações. Quem tem crianças pequenas sabem que chega uma certa idade é só o porquê, mãe? Por que, pai? Por quê? Por quê? Por quê? Porque está em nós querer saber das coisas. Porque está em nós querer ter explicações, querer conhecer a verdade, querer conhecer os porquês. Só que, na grande maior parte das vezes, nós, enquanto adultos, nós não temos paciência de parar, olhar para aquela criança e explicar os porquês. Até porque, muitas vezes, eles vão perguntar coisas para nós que nem a gente sabe a resposta. E aí fica naquela saia justa de falar, fala lá qualquer coisa ou muda de assunto, porque eu não sei explicar mesmo. E a criança vai ficando sem resposta. Só que essa criança vai crescendo, com muitas faltas de respostas. E aí, a gente para de perguntar os porquês. Sim? Não pergunta mais. Muita coisa vai ficando sem a gente saber das nossas explicações. E a gente vai acreditando nas histórias que vão sendo contadas para nós. E o tema do mês é justamente Diga a Verdade, Moldando o Caráter.
E aí, quando eu comecei a pensar nesse tema, né, de imediato me veio... E assim, a gente teve aqui 3 outras pessoas falando sobre isso, de uma forma assim muito profunda, né, do que Deus está querendo colocar. E quando eu pensei em falar sobre esse tema também, e comecei a orar sobre isso, e eu pensei em falar a verdade, não mentir, tal. Mas aí eu me deparo no conteúdo que a gente está insistindo tanto por meio do REF. Quem fez REF? Qual é a verdade? Qual é a minha verdade, se a minha verdade depende da minha percepção? Lembram lá dos slides do 6 e do 9? Dependendo do ângulo que você olha, a tua verdade é uma, a do outro é outro. E nós escolhemos qual é a verdade, qual é o significado que nós vamos dar para os eventos que vão acontecendo conosco. E aí eu comecei a dizer, Senhor, se a minha verdade depende das minhas percepções, se a minha verdade depende da minha história, se a minha verdade depende do significado que eu vou dando para as coisas, qual é a minha verdade? O que é a verdade para mim? A minha verdade pode ser diferente da sua. A minha verdade pode ser diferente do outro. Mas como dizer a verdade para que o meu caráter seja moldado? E aí a gente vai perguntando, né, o que é caráter? Se eu for procurar no dicionário, ele diz assim, uma pessoa de caráter é alguém com formação moral sólida, incontestável, digna de confiança por agir corretamente. Assim, o caráter forte é definido como um caráter ético, não se deixa levar por alguma desonestidade, por uma vantagem ou por uma via mais fácil para a realização de algo. Ou seja, nós estamos falando aqui da verdade moral. E o que é verdade? É a ausência da mentira. Quando eu estou falando a verdade, quando eu vou falar a verdade, eu preciso me atentar que é o certo dentro da realidade apresentada. Está no dicionário. Dentro da realidade apresentada. Ou seja, se a verdade está dentro da realidade apresentada, a minha realidade pode ser diferente da sua? Então, de novo, o que é a verdade? Então, se partirmos desse pressuposto, né, que o meu cérebro ele não sabe distinguir entre a verdade, o que é real e o que é fantasia, a menos que eu conheça a verdade, como é que eu lido com isso? Como que eu vou lidar com essa verdade se eu escolho os significados que eu vou dando para isso? E a Bíblia diz que o homem é aquilo que ele pensa que é. Certo? Ah lá. O homem é aquilo que ele pensa que é. E ali no tema, ele está falando sobre moldando o caráter. E caráter é diferente de reputação. Não está dizendo ali que eu preciso dizer a verdade para mudar a minha reputação. E o que é reputação? Quando eu estou preocupado com a minha reputação, eu estou preocupada com o que os outros vão dizer de mim. Eu estou preocupado com o que as pessoas vão pensar, com a imagem que as pessoas têm sobre mim. Com a imagem que as pessoas têm sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu falo. Então, eu crio uma reputação que as pessoas vão me dar credibilidade ou não, que as pessoas vão me emprestar o cartão se eu precisar ou não. Tem uma reputação de caloteiro para ver se alguém te empresta alguma coisa. Tem uma reputação de uma pessoa falsa para ver se alguém te conta algum segredo. Então, eu vou criando reputação, e essa reputação, eu me preocupo com o julgamento das outras pessoas.
O Francimar fez uma pergunta na semana passada, que eu fiquei pensando sobre aquilo. Falei, se Deus te mandar falar alguma coisa para outra pessoa, e alguma coisa assim que não é corriqueiro de acontecer, você teria coragem de levantar do seu lugar e falar para a pessoa aquilo que Deus mandou você falar, se fosse uma coisa totalmente absurda? Sim ou não? Fiquei pensando. Será que eu falaria? E se não for? E se não acontecesse? Mas Deus mandou falar. Mas para mim é estranho. Será que eu falaria? Porque quando eu não vou falar para outra pessoa, eu estou preocupada com o quê? Com a minha reputação. Eu não estou preocupado no que Deus está querendo fazer na vida da outra pessoa. O outro não é mais importante que eu. Quantos testemunhos você já teve aqui de pessoas que oraram ao Senhor pedindo, Senhor, manda alguém me dar um abraço? E quantas vezes nós sentimos no coração de ir dar um abraço em alguém que a gente nunca viu na vida, e às vezes a gente não foi. Porque é a minha reputação. Às vezes as coisas que nós precisamos fazer, porque é uma questão de obediência, nós deixamos de fazer, porque nós não estamos preocupados com o outro, nós estamos preocupados com o julgamento e com a reputação que eu vou ter para que o outro faça. Eu lembro de uma vez, logo quando eu comecei a trabalhar ali na Paulista, eu estava saindo do serviço e tinha um rapaz deitado no banco da praça. A gente comentou isso no grupo Esther. Não, no grupo discipulado. E eu passei por ele assim, eu senti no coração de sentar ali e falar alguma coisa para ele. E eu passei direto. Até hoje, eu lembro daquele dia. E falo, por que eu não fiz o que o Senhor colocou no meu coração para falar? Porque eu estou preocupada com a minha reputação. Porque aquele homem não foi mais importante que eu naquele momento. Só que o tema não é reputação. É caráter. E, queridos, eu vou te dizer uma coisa assim, Deus não perde nada. Independente da tua história, independente do que você viveu, do mais terrível que pode ter acontecido com a tua vida. Se Deus já tratou com você, se Deus já te curou, Deus quer usar da sua história para curar outras pessoas. Então, o que eu quero colocar para você é, não deixe que a sua reputação, de dizer às vezes as coisas que até foi feia que você fez, mas que você se arrependeu e que Deus mudou a tua trajetória, possa servir de exemplo para curar outra pessoa. Quando a gente deixa a nossa reputação de lado e a gente coloca o outro em primeiro lugar, e a gente coloca a obediência do Senhor em primeiro lugar, aí então, Ele está mudando o nosso caráter. Tem alguns exemplos assim na Bíblia que eu tenho assim de muito olhando para isso, né? Quando Deus chama Moisés e Moisés tinha medo de falar, e mesmo assim ele foi. Deus foi trabalhando com aquela paciência que ele tem, né? Você não quer falar, não sabe? Espera aí que eu vou mandar outro para falar com você. E daqui a pouco ele estava falando sozinho. Fiquei pensando quando Deus chamou Noé. Se Noé tivesse preocupado com a reputação dele e falado, esse doido vai criar uma arca, para quê? Nem chove aqui. Se ele tivesse preocupado com a sua reputação, você faria uma arca num lugar onde não chove nem nada? Se você não tivesse uma intimidade com o Senhor para falar, é a verdade? E Jó, quando os amigos todos ali falando, nega o teu Deus e morre, a reputação dele estava onde? Poxa, mas eu não fiz nada. Jesus nunca se preocupou com a reputação dele. Jesus nunca se preocupou de estar quebrando regras de curar no sábado,
de fazer aquilo que ele precisava fazer fora das regras que eram colocadas naquela época. A reputação dele, as pessoas falavam ali porque vou comer na casa de pessoas que são pecadoras. E a minha reputação onde fica? Então não é sobre mim, é sobre ele. E sobre o que ele quer fazer através de mim. Quando eu entendo que a minha prioridade não sou eu, mas é aquele que me chamou, a minha reputação fica em segundo plano. E eu vou deixar que o meu medo, a minha timidez, não tome conta para que eu possa fazer aquilo que o Senhor está me pedindo para fazer. Amém? E o que determina o nosso caráter? Caráter é aquilo que você faz ou deixa de fazer quando ninguém está te vendo. Diferente da reputação, que é como as pessoas te olham. Caráter é aquilo como você administra todas as coisas, independente de ter alguém perto de você ou não. Eu não preciso ter uma câmera ali olhando o que eu estou vendo no meu computador. Posso trabalhar sozinha, mas eu sei para quem eu estou servindo. Eu não preciso ter ninguém conferindo o meu caixa todos os dias para saber que eu tenho que fazer tudo certo ali. Eu não preciso ter alguém conferindo, vou ver o que se você falou é verdade. Porque se o meu caráter é de falar a verdade, independente do contexto, eu vou dizer a verdade. E aí a gente tem que pensar que o nosso caráter, ele é moldado primeiro pelos nossos valores. Quais são os valores que me regem? Quais são os valores que fazem eu tomar decisão de ir ou de ficar? O que é que determina em mim eu tomar decisões? Os meus valores não me mudam. Os meus valores são aqueles que são alicerçados ali e que me fazem estar firme naquilo que eu vou agindo. Tem uma frase que fala assim, né, que quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Queridos, se essa pessoa tem caráter, ela pode ter todo o poder. Ela não vai mudar por causa do poder. Ela não vai mudar por causa do dinheiro. Porque o caráter dela está firmado. Porque o caráter dele está alicerçado. E o caráter é o fundamento que vai determinar o quanto você suporta. É seu alicerce. E aí, se o seu alicerce for forte, o seu caráter está fundamentado ali. Mas se o seu caráter for frágil, você se corrompe. Então, os seus valores, as motivações que você tem para fazer as coisas. Se você tem uma pergunta, uma ferramenta que a gente faz nos processos, se você ganhasse milhões e você ficasse multimilionário, você continuaria fazendo o que você faz hoje? Sim ou não? Se todas as profissões pagassem o mesmo salário, tivessem o mesmo status, não tivesse diferença entre ser uma pessoa mais arrumada ou menos arrumada, se todas as profissões pagassem a mesma coisa, pagasse milhões, e o status fosse o mesmo, você faria o que você faz hoje? O que te motiva a você fazer o que você está fazendo hoje? É o dinheiro? Ou qual é a motivação? Isso é até interessante que a gente tem apanhado bastante no grupo externo, né, Ana? E se você não está vindo no grupo externo, eu deixo aqui o convite, porque Deus está tratando muito. Tá ou não tá? Nós entramos num processo em que Deus está nos confrontando. E nesse confronto, o que nós temos sendo provocadas é de olhar para dentro.
As nossas respostas, os nossos porquês não estão fora. Os nossos porquês estão todos dentro. E dentro disso, não é tão simples olhar para dentro. Sabe por quê? Porque lá dentro a gente vai achar tanta coisa. Às vezes umas coisas mal cheirosas. Umas coisas que a gente nem gosta. Às vezes a gente acha assim, lá dentro, tanto orgulho, tanto vitimismo. Gente, eu descobri vitimismo. E vitimismo é um negócio assim que eu sempre falei, detesto pessoa que se coloca em lugar de vitimismo. E dentro desse processo, quando jogou luz lá dentro, eu vi lugares onde eu me colocava como vítima. Isso é horrível. Que vergonha. Que vergonha. De falar, Miriam, como você pode se colocar nesse lugar? De olhar para você e falar assim, quanto orgulho. Sabe, quanta coisa desarrumada. Quanta bagunça. E dentro dessa pergunta para o Senhor, né? E aí, Senhor, então, como eu descubro a verdade sobre mim? O Senhor me levou lá para Salmos 86, 11. Que ele vai dizer assim. O salmista fala, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Só na verdade do Senhor nós temos o nosso caráter moldado, como ele deve ser feito. Essa tua verdade é a única verdade que liberta. É a única verdade que mostra e que molda o nosso caráter, como nós devemos ter. Não é mais a minha verdade, não é mais a sua verdade, não é mais o 6, não é mais o 9. É a dele. E essa é a verdade que cura, que liberta e que te faz caminhar na direção que ele quer que você vá. Só essa verdade é a verdade que, de fato, vai jogar luz em tudo que precisa ser mudado. E só essa verdade é que vai mudar o teu caráter. Então, nós só podemos dizer a verdade absoluta se for revelada pelo Pai. Quantas vezes nós defendemos coisas que nós defendemos com unhas e dentes e depois a gente mudou? Sim. Quantas vezes a gente defendeu ideias, defendemos coisas que depois a gente viu que não era bem aquilo? Quantas vezes nós defendemos pessoas que tinham uma boa reputação, mas que quando a gente chega mais perto, a gente vê que o caráter não é tão certo assim. E não cabe a nós julgar, mas cabe a nós amar. Porque o Senhor quer tratar comigo, quer tratar com você, quer tratar com você. O Senhor quer tratar o caráter, para que você possa ter o caráter daquele que te criou. Porque Ele te criou perfeito. Porque Ele te criou verdadeiro. Porque Ele te criou da forma que Ele quis criar, para que você pudesse cumprir o propósito que Ele desenhou para a sua vida. Como Levi falou, tem um versículo que diz assim, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esse olhar para dentro, de trazer para você a sua verdade, iluminada pelo Pai, é o que te liberta de tantas dores, de tantas mazelas, de tantas coisas que você precisa deixar para trás e que te impede muitas vezes de caminhar para onde você precisa chegar.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem para o Pai senão por mim. Qual é a verdade que você está defendendo? Qual é a verdade que você está colocando para você? Quem de fato você é? Na verdade, daquele que te criou. Então, para conhecer a verdade, moldar o seu caráter, só olhando para dentro. Não tem como, não tem outro caminho de iluminar aquilo que está dentro. Se o Senhor não te revelar e não descolocar para você, porque dentro da nossa história, nós vamos começando a acreditar nas histórias do queimadinho que foi colocado na panela de pressão, de quanto você é ruim, de olha, você é burro, de olha como você é isso, como você é aquilo, e a sua identidade vai ficando deformada. É interessante que, quando o Senhor quis chamar a atenção de Moisés, ele colocou lá a sarça ardente. E dentro desse todo o processo que a gente começou, e eu volto aqui fazer o convite, se você não tem compromisso no sábado, que você venha para o Grupo Esther, porque nós estamos num processo. E quando você começa nesse processo de você olhar para dentro, o Senhor vai colocar nas sarças ardentes. E aí, quem é a sarça ardente? Ou o que é a sarça que o Senhor está usando para te trazer para perto? Sabe quando você está numa estrada e você tem o farol ali? O farol ele alcança até um certo ponto. Ele não alcança a estrada toda. Aí você anda mais um pouco, você tem um pouco mais de luz sobre aquilo que você deve andar ali no caminho. Só que você vai tendo luz conforme você vai chegando perto. A gente teve várias canções aqui hoje, falando quero mais de ti. Quero estar mais perto de ti. A Bárbara trouxe isso no domingo ali, e dentro do tempo que ela estava aqui falando, né? E eu abaixei a cabeça ali, estava escrevendo como o Senhor tem chamado a nossa atenção de falar, eu quero mais perto de você. Eu quero que você esteja mais perto de mim. São incontáveis as vezes que as pessoas têm subido aqui para falar, o Senhor está te chamando para perto. O Senhor está te chamando para ir mais profundo. O Senhor quer que você esteja mais perto dele. Não tem como nós termos o nosso caráter moldado se nós não estivermos perto daquele que quer moldar. Não tem como nós termos o nosso caráter moldado se nós não conhecermos a verdade que o Senhor quer nos mostrar. E Ele quer mostrar para quê? Para machucar, para mostrar quanta coisa a gente tem que mudar. O Senhor quer nos mostrar para nos libertar. Então, para ouvir a verdade que o Senhor tem sobre a minha vida, eu primeiro preciso parar, perceber a atenção que o Senhor está chamando de mim. O Senhor está chamando para que eu esteja mais perto. Se eu estiver atribulada com outras coisas, eu não tiver esse tempo de parar para estar ouvindo a voz do Senhor, eu não vou conseguir ouvir o que Ele tem para falar. Se eu não consigo ouvir o que Ele tem para falar, eu não consigo mudar. Nós só mudamos alguma coisa se essa coisa nos constranger e nós entendermos que eu preciso mudar alguma coisa. Se você for olhar para uma pessoa que está bebendo muito e você perguntar assim, você é viciado? Não, tenho total controle, eu paro a hora que eu quiser. Essa pessoa não vai mudar. A gente só muda aquilo que nós reconhecemos que precisa ser mudado. Aquilo que é confrontado e que aquilo nos traga constrangimento, porque senão a gente não muda. E o Senhor quer que nós possamos entrar nesse processo de mudança.
E para esse processo de mudança, nós precisamos ter a mudança na nossa mente. Assim, a gente precisa ser alimentado com aquilo que a palavra nos traz. Conhecereis a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade, você precisa estar perto daquele que quer dizer a verdade sobre você. A gente vai descobrir muita coisa ruim que precisa ser mudado, mas nós vamos descobrir também o quão preciosos nós somos na presença do Senhor. O quanto poder o Senhor quer fazer pelas nossas vidas, o quantas coisas, quantas pessoas estão orando, pedindo intervenções, e o Senhor quer nos usar como os instrumentos nas mãos deles para alcançar essas pessoas que estão ali. Então é processo. Eu descubro quem eu sou. Eu descubro o que precisa ser mudado. Eu conheço a verdade sobre mim, para que então possa haver mudança e transformação, moldado no caráter. E a pergunta que eu faço para você é: o quanto disposto você está para chegar mais perto, para buscar essa verdade que o Senhor quer mudar, para moldar o seu caráter? Moldar dói. Moldar dói, a gente chora. Mas quanto mais perto você está também, você consegue ter mais sentido na sua vida. Não tem como estar perto e não se constranger. Não tem como estar perto e não falar: Senhor, me usa. Eu preciso do Senhor. Não é de boca para fora. E aí a gente olha para isso, gente, a gente olha para essas pessoas que estão tão perto do Senhor, que são tão usadas e que têm tantas coisas, tantos milagres acontecendo e que são assim poderosas. Eu falo: eu quero, mas eu não quero pagar o preço. Eu quero fazer tudo o que ela faz. Eu quero ser poderosa como ela é, mas eu não olho o preço que ela está pagando. O quanto você está disposto a olhar para você e pagar o preço de estar ali aos pés do Senhor. Não existe outro lugar melhor. Eu quero te colocar uma coisa que foi falada, que o Senhor falou comigo essa semana aqui, e que mexeu muito comigo. No mundo espiritual não tem lugar vazio. Se nós tivermos a visão aberta do que é o mundo espiritual, não existe lugar vazio. Ou nós estamos numa guerra. Cada vez que o Senhor te chama para perto, cada vez que o Senhor te chama para orar, cada vez que o Senhor te chama para te incomodar, para você ler a palavra, e você fala: agora não, Senhor, eu vou fazer outra coisa, depois eu venho. Você está perdendo uma batalha. Quando você, nos seus momentos de devocional, coloca isso na sua mente, você está numa batalha espiritual. Tenha claro isso para você. Isso para mim mudou uma chave. Porque, eu estou cansada, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho... Quando eu olho para isso, eu estou numa batalha espiritual. Você precisa ter a consciência de que cada vez que o Senhor te chama para perto e que você não vai, seja lá por que motivos for que você não vai, você está perdendo uma batalha. E é uma batalha espiritual. Quantas coisas o Senhor quer falar para você? Não é por mensagens. O Senhor fala assim com a gente, sobre mensagens. O Senhor fala conosco assim, através de muitos pregadores. Mas tem coisas que Ele quer falar para você. Ele não vai falar para outro. Porque é para você. Tem coisas que Ele quer falar para você, que vai atingir a vida de outras pessoas. E você está se recusando. Eu falo porque eu apanhei essa semana, tá? E eu sou grata ao Senhor. Porque Ele não desistiu de mim e Ele não desiste de você. O Senhor não desiste de você.
Quem perde sou eu e você. Quem perde são as pessoas que o Senhor gostaria de alcançar pela sua vida. E nós estamos de braço cruzado, muito ocupado. Não vou levantar mais cedo. A cama está quentinha. Talvez uma palavra que você tivesse ouvido mudaria a vida de alguém. Mudando o caráter pela verdade que Ele quer fazer na sua vida. E aí a gente tem, né, princípios. Quem não cumpre princípios não vive as promessas. Eu quero o ônus, eu quero a recompensa, mas eu não quero pagar o preço. Não cumpriu princípios. Não vai viver as promessas. Simples assim. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês nessa noite, né? Um dos princípios do Senhor é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. E quando o Senhor te chama, Ele não te obriga a ficar perto. Ele não vai fazer isso. Um versículo que para mim assim foi fantástico, que virou a chave para mim. Eu não sei vocês, mas assim, dependendo da criação que a gente tem, sabe aquela criança que, nossa, você tem que ser bonitinho, porque os outros vão gostar de você. Não seja mal criado, senão o outro não vai gostar de você. Sabe, porque você tem que fazer tudo certo, porque senão você é a menina feia. A gente vai assimilando para nós que eu tenho que fazer perfeccionismo, eu tenho que fazer tudo certo, porque senão o outro não vai gostar de mim. E aí um versículo que para mim assim foi libertador, porque do mesmo jeito como a gente quer fazer tudo certo, para que o outro goste de mim, Senhor, eu tenho que fazer tudo certo, porque o Senhor não vai gostar de mim também. E aí o Senhor vem e diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quem tem que se agradar do Senhor sou eu. Ele não está falando, faz tudo certo para eu te amar. Agrada-te do Senhor. Miriam, eu quero que você se agrade de mim. Eu quero que você se agrade de mim. Olha que lindo, gente. O que o Senhor está pedindo é, tem prazer de estar perto de mim? O que o Senhor está dizendo para você é, filho, fica com o pai. Eu gosto tanto de estar com você. Fala comigo. Conta para mim os teus segredos, que eu já sei, mas eu quero ouvir da tua voz. Fala comigo, filha. Eu te amo tanto. Eu gosto tanto quando você está comigo. Eu tenho tanto prazer de ouvir os teus segredos, de ouvir os teus sonhos, aqueles pequenininhos, que às vezes você nem lembra mais que tem. Conta para mim. Como é bom você se imaginar no colo de um pai carinhoso. Sabe aquele abraço gigante que você sente o calor? Como é bom quando você está ali chorando na presença do Senhor, você sentir o braço quente e falar, sou princesa do Senhor. Eu sou princesa do Senhor. Você é querido do Senhor. Coloque a obediência antes da sua reputação. Permita que o Senhor molde o seu caráter. E se o Senhor me pedir alguma coisa que eu não quiser fazer essa semana, gente, eu estou aqui. E se o Senhor me pedir para eu dar meu filho, como Ele fez com Abraão, Senhor, o que eu faço?
Eu falei, Senhor, eu não sei se eu daria, não. Se o Senhor me pediu filha, se o Senhor me pedir a minha netinha, Senhor, Senhor, o Senhor nunca vai pedir alguma coisa que você não consiga entregar. Ele é Pai. E eu percebi assim que se eu chegar muito perto e Ele me pedir alguma coisa que eu não queira, Ele é Pai. Ele só quer moldar o meu caráter. Mas para Ele fazer isso, eu preciso querer estar perto. Eu preciso confiar que Ele é o Pai, que Ele molda o meu caráter e que Ele faz todas as coisas para o meu bem. Independente do que aconteça. O que adianta eu não entregar uma pessoa que eu amo, se ela não estiver comigo na eternidade? É muito além disso. O Senhor quer estar perto. É o que Ele mais tem falado conosco, para moldar o nosso caráter. Eu quero deixar para vocês mais uma vez. Olhe o seu devocional como batalhas espirituais. Não perca suas batalhas espirituais todos os dias. Não perca o privilégio de estar sentado aos colos do Pai, para que Ele possa moldar o seu caráter. Porque eu tenho certeza que você também quer ser parecido com o Pai. E é tão interessante que, às vezes, a gente vê crianças que são adotadas, obrigada, e que passa pouco tempo depois da adoção. Você olha para a criança, parece que ela é filha mesmo. Porque ela começa a se parecer com aquele pai, com aquela mãe. Eu quero parecer com o Pai. E eu tenho certeza que você também quer. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Não é na minha. A minha verdade não é a verdade. E aí tem a história do menino, do queimadinho. Ele fez 18 anos, ele se casou, e eles foram atrás da história dele. E a história dele não é que a mãe dele quebrou as pernas dele e colocou na panela de pressão para ele ficar queimado. Esse menino, ele descobriu que no processo dele tinha uma carta da mãe dizendo: filho, eu te amo de todo o meu coração. E eu não pude cuidar de você, porque eu fiz coisas que não deviam e ela estava presa. E ele morava com a avó em uma comunidade, e o barraco onde eles moravam pegou fogo. A deficiência nas pernas foi uma meningite que ele teve. E naquela queimadura do barraco, o incêndio marcou o rostinho dele. E depois de adulto, ele foi visitar a mãe. E ele descobriu que ele tem vários irmãos. E que eles perderam o contato, porque ali no incêndio, na hora de sair, todo mundo, ele era um pequenininho, ele foi para o serviço de acolhimento e eles perderam o contato. E hoje ele está com a família. Ele ajuda a mãe, ele ajuda os irmãos. Ele não era um queimadinho. Não era essa história. Mas para conhecer a verdade, ele foi atrás. Ele poderia ter ficado com a história de que ele é queimadinho e que a mãe o rejeitou. Nós precisamos conhecer a nossa história. Nós precisamos conhecer a nossa identidade naquele que nos criou. Amém? Deus abençoe vocês.